Ok. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos nesse dia de hoje para partilharmos juntos a palavra de Deus. Hoje, dia 20 de novembro, 24º domingo do tempo comum, onde celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, onde estamos assim também concluindo o ano litúrgico da nossa igreja. E temos a alegria de partilharmos com você o Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 35 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombaram de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e dizia: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondeu, dizendo: nem sequer teme a Deus, tu que sofre a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, nesse antepenúltimo domingo do mês de novembro, a igreja conclui o ano litúrgico com a solenidade de Cristo Rei. Iluminada pelo Espírito Santo, a igreja foi muito feliz em colocar esta solenidade no fechamento do ano litúrgico, pois é ao nosso Rei que devemos ofertar toda a nossa caminhada de fé realizada ao longo do ano. O evangelho dessa liturgia nos convida, assim, a termos a consciência da maldade humana. Então Jesus é aquele que só fez o bem e só soube amar, sendo colocado no mesmo destino de dois criminosos, condenado à morte na cruz. Então perceba que o texto nos fala das provocações e humilhações sofridas por Jesus no momento derradeiro de sua morte. Mesmo diante de tamanha crueldade, o sofrimento de Jesus não fez desistir do seu compromisso com o Pai. Um compromisso que ele cumpriu à risca, sendo fiel até os seus últimos instantes de vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a última ação misericordiosa de Jesus, enquanto humano, se deu na cruz, quando nos seus últimos suspiros ele resgatou um dos malfeitores convertido na cruz, que estava crucificado ao seu lado. E Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A princípio, meus irmãos e minhas irmãs, pode nos vir um pensamento: por que nesta solenidade tão grandiosa a liturgia coloca diante de nós um texto, ou seja, um evangelho, com passagem tão dolorosa? Veja só, se aprofundamos um pouco mais assim no sentido dessa festa, vamos perceber que a escolha deste evangelho tem como propósito concentrar o tema da realeza de Jesus nesta passagem de sua vida, no sentido de esclarecer que tipo de rei é Jesus. O texto vem nos reafirmar que os alicerces do reino já estavam estabelecidos quando Jesus foi apresentado como um rei diferente de todos os outros reis do mundo, um rei que recebeu como trono a cruz. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é um rei diferente de todos os outros reis. Ele apresentou-se aos homens sem nenhum aparato. No seu reino, a arma mais poderosa é o amor. A autoridade é o serviço. O grande é aquele que serve. Então, nesse reino não há lugar para a violência nem para o ódio. As operações de guerra se concentram no serviço ao próximo. Numa dessas operações, o próprio Jesus realizou na véspera de sua morte, quando, numa atitude de humildade e serviço, curvou-se para lavar os pés dos apóstolos, inclusive daquele que ia lhe trair. Embora o reino de Jesus não seja desse mundo, o seu reino, ou seja, o seu reinar, não está fora do mundo.
Em outras passagens do Evangelho, o próprio Jesus nos assegura: o reino de Deus já está entre vós. Estas palavras de Jesus, caros irmãos e irmãs, é uma afirmação de que Jesus é a presença do reino de Deus. O modelo de rei visto pelos homens em nada assemelha à condição de rei aplicada a Jesus, pois o seu reinar independe do esquema deste mundo. O tomar, ou seja, o toma lá da cá, o rei de Jesus só depende do querer do Pai. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, da agonia de Jesus, pregado na cruz, podemos tirar vários exemplos que nos servirão de conforto nos momentos difíceis da nossa vida. Um dos pontos que nos deve chamar a nossa atenção é que o Pai não retirou seu Filho da cruz. O mesmo acontece conosco. Deus não retira a nossa cruz, mas Deus nos dá a força necessária para carregá-la, como deu força a seu Filho Jesus Cristo. Juntamente com a festa de Cristo Rei do Universo, comemora-se hoje também o Dia Nacional do Cristão Leigo. Vocação imprescindível na vida da igreja, mas que às vezes é pouco reconhecida devido à nossa tendência em acreditar que vocacionados são somente os padres e os bispos. Inclusive, inicia-se também hoje o ano litúrgico com o ano vocacional, o terceiro ano vocacional da nossa igreja, que vai falar sobre todas as vocações, não só religiosas, mas todas as vocações, sobretudo a vocação à vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ser leigo ou leiga no mundo de hoje chega a ser assim um grande desafio, pois não é fácil dar testemunho de Jesus, vivendo neste mundo tão desigual em meio a tantas inversões de valores. Mas é justamente dentro dessa realidade que o leigo é chamado a atuar. É importante tomarmos consciência de que os leigos ocupam importante ministério na igreja. Entre tantos, assumem a vocação particular de construir família. O compromisso cristão de atuar com ética na vida profissional. Meus irmãos e minhas irmãs, com dedicação e diferencial positivo, no sentido de ser assim uma pessoa diferente em meio de tantas assim nessas vocações. Portanto, o leigo assume o grande desafio de servir de pedra viva da igreja terrestre, onde são eles os trabalhadores da vinha do Senhor. O povo de Deus, que ele peregrina rumo à pátria definitiva, somos convidados a fazer parte do reinado de Jesus, vivenciando assim a sua realeza, ciente de que, assim como ele, não estaremos isento da cruz. Se quisermos, meus irmãos e minhas irmãs, se quisermos realmente entrar no paraíso e participar do reinado de Jesus, nós precisamos tê-lo como nosso Rei e Senhor das nossas vidas. Rei e Senhor dos nossos planos e dos nossos ideais. Portanto, caros irmãos e irmãs, você já percebeu que Jesus faz parte, ou seja, Jesus já fez a sua parte, né? E agora, né, o paraíso só depende de você. Diante de Deus e dos homens, você reconhece o seu ser pecador e necessitado do perdão, como fez aquele ladrão que estava pregado junto a Jesus? Você admite que outras pessoas também o acusam de ser pecador? Faça também hoje, meus irmãos e minhas irmãs, como o bom ladrão. Peça a Jesus que o faça entrar no seu reinado e ouça com atenção a sua resposta. Portanto, meditamos nisso nesse dia de hoje, essa solene festa de Cristo Rei do Universo. E peçamos ao Pai que a prática do amor e da justiça revele a sua ação no íntimo do nosso coração, nos transformando em instrumento de sua misericórdia, que eleva assim a humanidade decaída. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a vocês um santo e abençoado domingo, dia do Senhor, e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre, nessa paz que vem de Cristo.